Segunda Guerra Mundial. Primeira parte. Síntese do conflito. A supremacia do eixo se destaca no início da guerra, em 1939 até 1941. A Alemanha ataca e conquista diversos países com as tropas militares e sua Blitzkrieg. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. Forma-se o Eixo, aliança das potências militares, tendo Alemanha, Itália e Japão como seus principais países. Equilíbrio das forças entre 1942 e 1943, que seria a segunda parte da guerra. Nessa fase, ocorre a reação e a união dos países aliados, como os principais países, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, que conseguiram recuperar-se na guerra tanto na Ásia quanto na Europa e equilibraram as forças com o eixo. E a parte final seria a derrota do eixo entre 1944 e 1945. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. Até chegar o fim da guerra, com brutais sequelas nos campos de concentração e extermínio dos nazistas e o lançamento de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Os pactos e acordos antes da guerra. 25 de novembro de 1936, a Alemanha nazista e o Japão imperial assinam o Pacto Anti-Cominter, isto é, anti-internacional comunista, direcionado contra a União Soviética e o movimento comunista internacional crescente na época. 22 de maio de 1939, o Pacto de Aço foi um acordo entre a Alemanha nazista e a Itália fascista. O pacto era aliança de suporte militar e colaboração na produção bélica. Temos aqui, pessoal, um mapa bem adaptadão da nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Nesse mapa adaptado, a gente tem o mapa da Europa atual. Então, tem vários países, então a gente está tentando representar a Segunda Guerra Mundial. Na época você tinha a Iugoslávia, onde hoje são a Croácia, Montenegro, Macedônia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia. Então, antigamente essa era a Iugoslávia. Nós tínhamos o território da Prússia Oriental, que era a Alemanha separada em 2 partes pelo Tratado de Versalhes, e a Polônia tinha um espaço pelo mar aqui. E você tinha a União Soviética, União Soviética, que hoje não existe mais. Os líderes da época, os principais líderes, tentaram, mas fracassaram no quesito paz. Então eles se prepararam para a guerra. Em destaque você tem Adolf Hitler na Alemanha, você tem Benito Mussolini na Itália, você tem Neville Chamberlain na Inglaterra e você tem Joseph Stalin na União Soviética. A política expansionista da diplomacia nazista. Anexação de países ao Terceiro Reich alemão, sem conflito armado, somente pela exigência da diplomacia de intimidação de Adolf Hitler e suas reivindicações expansionistas. Sua justificativa era: as populações dessas regiões eram predominantemente germânicas. Lebensraum, em alemão é o espaço vital. Então ele carregava o conceito de reagrupar os povos germânicos à Alemanha. Iniciou-se em 12 de março de 1938, com a anexação da Áustria, Anschluss, que é anexação em alemão. Em 1939, 15 de março, ocupa a Tchecoslováquia, em violação ao Acordo de Munique assinado 6 meses antes, onde a Alemanha, a Itália, Grã-Bretanha e a França assinam um acordo de paz, em que a Alemanha se compromete a respeitar a independência da Tchecoslováquia. E aí, em 1939, ele desrespeita esse acordo e ocupa a Tchecoslováquia. 23 de março, ele ocupa a província de Memel, que fazia fronteira com a Prússia Oriental, então pertencente à Lituânia, que detinha esse território desde o fim da Primeira Guerra Mundial, com o Acordo e o Tratado de Versalhes.
nós temos então o cenário de 1939, onde o Hitler anexa um ano antes, em 1938, a Áustria, sem combate militar, ele simplesmente anexa o país, e também anexa em 1939 a Tchecoslováquia. Hoje são dois países, antigamente era um país só. E na fronteira com a Lituânia, uma região chamada Memel, que antigamente aqui era a Prússia Oriental, parte da Alemanha, e o Hitler toma esse território também. No argumento dele, essas invasões, essas tomadas que ele tinha, era porque esses povos eram povos germânicos, e também porque no Tratado de Versalhes a Alemanha perdeu essas regiões, então ele estava tomando, né? Então veja aqui que nós temos já um ambiente de remilitarização da Alemanha e um ambiente pronto para o conflito. Pacto Ribbentrop-Molotov foi um pacto secreto entre Hitler e Stalin, onde a Alemanha e a União Soviética assinam um pacto de não agressão no dia 23 de agosto de 1939. Os comunistas, os russos, os soviéticos, junto com os alemães, fizeram um pacto secreto. Eles assinaram um pacto mútuo de não agressão, negociado pelos dois diplomatas, né? Ribbentrop da Alemanha e Molotov soviético. Então esse pacto secreto era um pacto de não agressão, onde eles invadiriam a Polônia, mas não guerreariam entre eles. Eles dividiriam a região, o leste para a União Soviética e as outras terras para a Alemanha, as terras a oeste da Alemanha. Então esse foi o primeiro pacto secreto. E aqui na Inglaterra, nós temos os governantes, tanto das democracias inglesas como francesas, acreditando nas democracias, acreditando que o Hitler não vai fazer nenhuma agressão à Polônia, já que a Polônia era protetorado da Inglaterra, né? Então esse acreditar na política de paz ainda estava em andamento. Até aqui, essa política foi rompida. Aqui, em 28 de abril, a política expansionista nazista enfrenta a crise de Danzig. Foi uma crise diplomática entre a Alemanha e a Polônia que tratou-se da última reivindicação expansionista de Adolf Hitler, antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial. O desfecho foi a invasão da Alemanha em 1º de setembro e a declaração de guerra da Inglaterra e a França para proteger o território polonês. O que vai ser o estupim da guerra, ela já estava em preparo, assim, lento andamento. O estupim para estourar a guerra vai ser essa região da Prússia Oriental, onde a Alemanha foi dividida pelo Tratado de Versalhes, numa parte da Prússia Oriental e a Alemanha, para a Polônia ter acesso ao mar. E o Hitler queria que o impasse pela região de Danzig, e esse impasse vai ser uma linha férrea chamada Corredor Polonês, onde o material e pessoas alemães viajavam, e aí Hitler, em cima dessa justificativa, vai invadir e tomar essa região na marra. Aí sim o conflito começa em 1º de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Depois, uma semana ou duas depois, Chamberlain e a França declaram guerra à Alemanha. A França até tenta, com a linha Maginot, atacar a Alemanha. E ao mesmo tempo, Hitler começa a mobilizar suas tropas. O pacto de não agressão russa tem efeito, e na sequência, 2 semanas depois, a Polônia é dividida entre a Alemanha e a União Soviética. Hitler aumenta sua expansão e em abril de 1940, ou seja, ele invade a Dinamarca e a Noruega. Claro que não só com seus tanques, mas com seus aviões e com sua marinha, né? E assim ele vai
indo expandindo para o oeste, enquanto Stalin, nos anos 40, faz a guerra de inverno com a Finlândia, invadindo a Finlândia, tomando algumas regiões, só que a Finlândia resiste ao ataque deles, dos russos, dos soviéticos, e eles entram no armistício e finalizam a guerra aí, apesar da Finlândia perder alguns territórios para a União Soviética. Então, até abril de 1940, você tem a Alemanha dominando metade da Polônia, dominando a República Tchecoslováquia, a Áustria, Dinamarca e a Noruega, e se expandindo para o oeste. Entre 10 de maio e 22 de junho, a Alemanha ataca e domina toda o oeste da Europa. Esse ataque, pessoal, é feito por meio da sua Blitzkrieg, que já teve grande sucesso nos outros países, e enquanto a França esperava uma guerra estática, onde a sua linha Maginot defenderia a França, Hitler e suas tropas atacam pelas florestas Ardennes, toma de assalto a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo e entra pela França, ao seu norte, separando suas forças de defesa, tanto inglesas como francesas. Aí ele tem duas opções, ou ir para Paris, ou bater de frente com as tropas que estavam ao norte da França. Ele prefere invadir Paris, toma Paris, então todas essas tropas recuam e vão para a Inglaterra. E a Alemanha se torna soberana por todo o ocidente europeu, no meio aí da sua guerra relâmpago, né, chamada Blitzkrieg, onde quilômetros e quilômetros eram dominados num só dia, uma invasão impetuosa, que era a soma de tanques, infantaria motorizada, que liderava, com apoio aéreo, que bombardeava as tropas inimigas, e atrás vinha a infantaria dominando o território. E assim a França vai ser ocupada, e assim no armistício. Então todo o litoral francês vai ser dominado pela Alemanha, e a França fica com a região ao sul, criando então sua capital em Vichy, onde seu governante seria então o Marechal Pétain. Chamberlain cai fora do poder e assume Winston Churchill. E o Marechal de Gaulle vai comandar a resistência francesa da Inglaterra, e agora Churchill vai assumir o poder na Inglaterra, no Império Grã-Bretanha, para dominar, bater de frente com Hitler. Missionários de um mundo pagão vão imperando ódio e destruição nos quatro cantos da terra, a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. É a guerra. Missionários e missões suicidas, crianças matando crianças inimigas, generais de todas as nações, falhas bonitas